Pronto, André, agora a gente começou lá. Eu vou só apresentar você, tá bem? Para o pessoal que está assistindo a gente. É, Olá para vocês que estão aí no Facebook. Vou agradecer a você, André, por ter aceito conversar com a gente sobre esse tema que eu acho super importante, que é o futuro do trabalho, ou locais de trabalho. O André é gerente de canais de colaboração e Talent Solutions na IBM Brasil, e é um entusiasta de métodos e processos como Watson, Storytelling e Design Thinking. Então, André, vai ser ótimo conversar com você, fique à vontade, e logo a gente abre para interação com vocês, tá bom? André, eu vou desligar a câmera enquanto você está falando, se você precisar, estou por aqui, tá bom? A casa é Bom, sua. obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é André, eu trabalho na IBM já há mais de 6 anos. Sou responsável, como a Juliana comentou, para a parte de canais, parceiros IBM, na unidade de colaboração, que é a qual eu me reporto e estou dentro da hierarquia funcional. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, não gosto de falar muito sobre o que eu penso, mas essa é uma apresentação que eu acabei montando a partir de vários TEDs que eu assisti, e que sempre é um tema que me agrada e que me faz pensar muito como a gente vai estar daqui a alguns anos, né? Então, o que a gente tem que se preparar, como vai ser, enfim. Então, vamos lá. São poucos slides, mas eu acho que são importantes. George Eliot sempre advertiu que a gente nunca deve fazer nenhuma profecia, né? Ou falar sobre o futuro. Até porque já queimamos diversas vezes a língua aí em vários momentos, tá? E George Eliot, na verdade, é um pseudônimo de Mary Ann, que usava esse nome para que as suas obras fossem mais fossem levadas a sério, tá? Porém, eu vou ignorar aí essa previsão, essa advertência de Eliot para falar um pouquinho sobre o que a gente vai encontrar mais e mais daqui para frente, tá? E muitas coisas que eram ficção científica há alguns anos atrás, hoje em dia já estão presentes mais e mais nos nossos dias. Esse é um dos exemplos. Hoje os carros autônomos eles estão invadindo mais e mais o nosso espaço, algo que a gente está prevendo daqui a 5 anos, grande parte da frota alemã, por exemplo, vai estar sendo feita através de carros autônomos, tá? Então, os motoristas de caminhões hoje, eles têm uma preocupação com isso, né, com essa evolução. A BIA, por exemplo, do Bradesco, pegou uma aplicação que eles têm para atendimento primeiro só foi feito internamente para os gerentes de contas do Bradesco e hoje já está disponível para todos os correntistas do Bradesco. Então, assim, hoje o atendimento, grande parte do atendimento que é feito aos correntistas e até mesmo aos gerentes de contas internos do Bradesco já é feito através do BIA, que é a parte de inteligência artificial do Bradesco, tá? Então, as pessoas que trabalhavam em call centers dentro do Bradesco estão sendo redirecionadas para outras funções, tá? Robôs automatizando e realizando uma série de trabalhos que a gente já faz hoje, né? Esse é um exemplo. A Amazon tem esses robôs que tiram os produtos das prateleiras, colocam nas prateleiras, né? E hoje já não tem mais homens ou pessoas andando em grande parte dos almoxarifados, dos depósitos,
da Amazon. Tá? Muito se fala sobre, não, vai morrer, vai acabar, enfim. Mas se a gente voltar aí 200 anos atrás, né, a gente escutava o mesmo discurso. Quando a gente tinha a parte de geração de alimentos, a parte de agricultura era muito forte, quando começaram a automatizar com cavalos, com arreios, depois com máquinas, né? Todo mundo falou assim, ó, vai acabar o trabalho. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas que trabalhavam nesses nichos ou nesses locais de trabalho, eles acabam migrando para outras tarefas, para outros lugares, tá? Mas isso nos traz algumas perguntas, alguns questionamentos, né, que a gente acaba fazendo e que é natural, né? Porque esse momento é diferente, né, de 200 anos atrás e se realmente é diferente de 200 anos atrás, tá? E aí vem alguns, se vocês olharem alguns TEDs sobre Future of Workplace, por exemplo, vocês vão ver que tem algumas pessoas já falando que realmente é diferente. Por que que realmente é diferente? Porque as máquinas começaram a incorporar uma série de habilidades que a gente, como ser humano, tem e que faz o diferencial para qualquer máquina. Tá? Então, assim, a gente já compreende, a gente já fala, as máquinas, né? O Watson é um exemplo disso, né? O Bia, você faz as perguntas, a Siri, o Google, enfim, você faz uma série de questionamentos, ele entende, interpreta aquilo que você está fazendo e vai buscar a melhor resposta, tá? Mas, além disso, essas habilidades, elas não são um grande diferencial para o ser humano. Sim, a gente automatiza muitas coisas, mas a gente precisa ainda do ser humano para algumas habilidades cognitivas, de você de resiliência, de você entender qual que é o melhor caminho, de você ter insights, isso as máquinas, elas ainda não têm, tá? Então, elas estão conseguindo evoluir e em algum momento elas vão ter. Então, realmente é diferente do que foi há muitos anos atrás ou alguns anos atrás. Tá? E seja na parte de agricultura, seja quando a Revolução Industrial com os teares começaram, enfim, hoje é um momento diferente, sim. Então, a gente tem que estar preparado para esse momento. Tá? E as novidades boas é que isso vai ser, para nós, um grande avanço. Porque a gente vai acabar fazendo ou deixando de fazer uma série de tarefas repetitivas que não agregam valor, para a gente começar a pensar, a criar, a fazer coisas muito diferentes do que a gente faz hoje no trabalho. Tá? Então, sim, é uma boa notícia também o fato de hoje ser diferente em relação aos anos anteriores. Tá? E aí a gente vem com aquela perguntinha, né? Muito bem, o que pode dar errado, né? Ou seja, e aí eu acho que a foto não é o Schwarzenegger aqui, né? O Exterminador do Futuro, não é isso, tá? Mas a gente tem dois grandes problemas. Tá? Essa mudança, esse movimento que a gente está fazendo vai aflorar mais ainda esses dois problemas, que é o econômico e que é de skills ou de habilidade. E aí eu vou explorar esses dois temas um pouquinho aqui rapidamente, tá? O econômico, ele está muito bem resumido numa história que conta a lenda, né? Que o Henry Ford II, que foi o cara que criou a Ford, né? O filho do Henry Ford, e o Walter Hütter, que era o cara do sindicato, o sindicato sempre foi muito forte nos Estados Unidos, né? Os dois estavam indo para uma nova fábrica que a Ford estava criando, e aí o Henry, na brincadeira, fala pro Walter, olha, se eu tiver só robôs fazendo
os novos carros, como é que você vai fazer com que os robôs se sindicalizem, né? Ou seja, paguem a sua taxa para o sindicato. Aí o Walter muito rapidamente falou assim para ele, olha, legal, mas tu vai ter para quem vender o carro? Né? Então, esse é um ponto bem interessante. Porque que acontece? Quando a gente sobe, hoje a gente tem produtos com uma qualidade muito maior do que produtos há 5 a 10 anos atrás, com um preço muito mais acessível. Então, assim, a tecnologia, a robotização, a automatização traz o quê? Traz um melhor produto, com uma qualidade melhor, com um preço menor. E isso faz com que, e aí tem, num desses TEDs, é bacana, porque a gente vê que ele fala sobre 2 pontos. O primeiro é que e americano tem estatística para tudo, né? Então, eles fizeram algumas estatísticas onde a gente separa a classe média e uma classe mais alta nos Estados Unidos. A classe média é que tem mais sofrido e ela está decaindo. E foi a classe média que fez os Estados Unidos crescer nesses ritmos nas últimas décadas, inclusive, né? Esses caras não têm condições de ter, e aí vem o segundo problema, habilidades, skills, conhecimento, não tem dinheiro para entrar numa faculdade, para adquirir esses skills, para adquirir essas habilidades, para que eles deixem de trabalhar nesses salários, nessa faixa que é muito mais, que está sendo automatizado, que está deixando de existir esses postos de trabalho, para trabalhar num lugar mais cima, que é onde eu crio, onde eu consigo trazer inovação, onde eu consigo. Então, essa faixa de cima para baixo, ela está sendo achatada. Tá? Então, esse é um grande problema. Não adianta a gente ter uma automatização, uma grande, sem ter pessoas para comprar, que é a anedota que aconteceu aqui com o Henry Ford II e com o Walter, que é o cara do sindicato. E o segundo, realmente, é a parte de habilidade de skills. Né? E a gente está falando, a educação é, sim, uma grande parte desse problema, porque estamos mudando para uma economia que é pesada em tecnologia e leve em trabalho. E aí, né, a gente tem os empreendedores, que são os que fazem, que traz conhecimento, que cria, que tem essa habilidade, eles vão ter que se sobressair nesses tempos. Tá? Então, a educação tem um papel fundamental de preparar essas pessoas para o futuro do trabalho, que vai ser daqui a 5, 10, 15, 30 anos. Tá? E aí a gente faz aquele questionamento interno mesmo, né? Assim, qual foi a última vez que você se perguntou sobre o futuro do trabalho? Você se enxerga daqui a 5, 10, 15, até 30 anos fazendo o quê? Né? Você acredita que você vai estar fazendo as mesmas tarefas? Você acredita que você vai ter espaço para continuar fazendo o que você faz hoje? Então, de novo, a parte econômica de você não conseguir levar todo mundo para esse patamar, e a parte de habilidades, que é você ter os skills necessários para que você possa se adequar a essa nova forma de trabalho. Tá? E, assim, algumas profissões elas vão mudar tanto que vão aparecer que parece que elas sumiram, mas na verdade elas continuam existindo lá. É a gente que não lembra mais delas, tá? E aí a gente fala que 65%, deixa eu até anotar aqui, ó, 65% das profissões do futuro ainda nem existem. Então, como é que a gente vai se preparar para o futuro se a gente nem sabe quais são que existirão? Mas de todos que a gente acaba conversando, a IBM tem vários estudos a respeito disso. A parte de TI é muito forte, vai existir mais e mais. Manufatura e saúde. Tá? Esses eu acho que são os 3 grandes
nos quais eu apostaria o meu futuro daqui a 5, 10, 15 anos, tá? Inclusive, tem uma reportagem, a Juliana depois vai compartilhar com vocês, tem 4 vídeos, Nosso Vale do Silício, em Santa Catarina, uma afiliada da Globo criou. E aí, nessa reportagem, ele estava comentando o seguinte: se hoje fossem para Joinville, que é uma das cidades de Santa Catarina que tem um polo forte de empreendedorismo e de criação, né? Hoje, se fossem 250 programadores, bons programadores, hoje, se eles fossem lá para Joinville, os 250 estariam contratados. Então, assim, de novo, a parte de skills, a gente se preparar para aquilo que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, tá? E aí, uma visão minha muito particular, tá? Esses 6 tópicos que aqui estão, para mim, vão nortear muito o futuro do trabalho. O primeiro deles é a automatização. Cada vez mais, a gente vai ter processos automatizados. Call center da Bia, que a gente já falou, carros autônomos, nos depósitos, robôs fazendo uma série de tarefas, né? E o uso da inteligência é fundamental nisso, tá? E aí a gente tem aqui, né, estimativas são de 47% dos profissionais têm potencial para desaparecer, ou seja, do que hoje já tem, né, a gente vai estar automatizando uma série de processos aí que vão estar liberando uma série de postos de trabalho. Em contrapartida, a gente vai precisar para outras coisas, tá? A parte de informalidade, estruturas hierárquicas vão desaparecer. Cada vez mais, isso vai ser... e aí vem o último que tem ali, que é colaboração, e eu acho que eles estão muito interligados. Sem colaboração, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue trazer inovação, a gente não consegue fazer com que os trabalhos sejam extremamente produtivos. A gente sozinho não é nada, e a gente em grupo é muito, né? Skills, né? Esses soft skills que estão aqui são coisas que dificilmente, mesmo com algoritmos extremamente avançados, com inteligência artificial, a gente vai chegar nisso com uma máquina, tá? Seja empatia, criatividade, resiliência e persuasão. São alguns dos skills, né, os soft skills, que eu acho que são extremamente importantes para o futuro do trabalho, tá? Segundo a Forbes, por exemplo, em 5 anos, de 40% a 50% dos postos de trabalho vão ser home office, vão ser freelancers. Não, a empresa, ela cada vez mais, ela vai deixar de ter aquela estrutura toda para contratar serviços, para contratar especialistas. Por quê? Porque sai muito caro para mim poder treinar uma pessoa, formar uma pessoa, e muitas vezes a gente treina e forma uma pessoa e ela não nasceu para aquilo, né? Ou seja, ela não conseguiu evoluir naquele skill, tá? Então, assim, freelancers, isso para nós é uma ótima notícia, porque você vai se especializar em algo que você vai ser consumido por 1, 2, 3, 4 empresas, tá? Então, isso é uma coisa que tenho em mente, né? E outra coisa também que o brasileiro, ele tem, eu não sei se é um problema ou se é uma dificuldade, mas falhar faz parte do ser humano, né? Falhar e não aprender com o erro, aí é um problema. Falhar não é um problema. Então, assim, a gente vai estar o tempo todo criando empresas. As startups são isso. A gente bota 50, 60 startups em um local, às vezes 3, 4 é que conseguem, né, surgir e ir para frente. Quer dizer que aquelas pessoas eram ruins ou que elas falharam, talvez não encontraram a melhor forma, não conseguiram fazer com que sua ideia fosse comprada, a florescer, né? Mas, de novo, volta para a prancheta, outra ideia, vamos em frente. Isso que é importante.
A gente aprende com os erros, isso é extremamente importante, tá? Já comentei sobre o home office, colaboração para mim não existe, mesmo se for freelancer, a colaboração é extremamente importante, tá? Então, esses são os 6 tópicos que eu colocaria, que eu, como pessoa, estou tentando, de alguma forma, melhorar e avançar nisso para que eu tenha empregabilidade daqui a 5, 10, 15 anos, tá? E, de novo, né, falhar não é um problema. Não aprender com os erros que é. Tá? Então, assim, de tudo que a gente viu aqui, é engraçado porque hoje, nesses 4 programas da série Nosso Vale do Silício, cara, ele tá aqui, são isso aqui. Assim, eu vi hoje só, porque eu recebi um link no final de semana e eu fui convidado para um evento que vai ter hoje na Unisociesc sobre esse tema especificamente, né? Então, o Vale do Silício, lá em Joinville, por exemplo. Então, é bem bacana. Então, era isso que eu tenho para falar para vocês, rapidinho, né? Então, eu abro aqui para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. André, eu só posso te agradecer por você estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente sobre tudo isso, né? Porque a gente está sempre falando da ciência, da tecnologia, da inovação e de como essas habilidades que, na verdade, a gente tem falado que tem que se desenvolver há muito tempo e agora parece que você falou forte aí do empreendedorismo, né, dessa questão das startups. Então, acho que eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, de que se você acha que esse boom e toda essa preocupação também das universidades em trabalhar essa questão do empreendedorismo, de todas essas iniciativas de integrar a academia, a sociedade, as empresas, né, que já eram bastante feitas pelos NITs, né? E agora isso está ampliando. Você acha que isso pode ser um caminho de se encontrar para se desenvolver essas habilidades necessárias de uma forma prática, já aplicada? Eu não acho que é um caminho, eu acho que é o caminho, né? Até porque eu não consigo, de novo, a gente está vivendo um momento, todas as empresas estão se reformulando, todas elas falam em inovação. Como é que a gente vai trazer inovação? As startups, elas são inovadoras, né? E assim, de novo, uma coisa que eu volto a falar de novo, errar faz parte. Aprender com os erros que é importante. As startups, elas fazem isso. Vocês que... Eu já sou velho, né? Mas, assim, vocês que são novos, cara, não desistam. Isso é um processo. A gente vai aprendendo, tá? Então, sim, eu acho que é um caminho. Eu acho que cada vez mais as universidades, elas devem apoiar isso, ela facilitar esses processos de criação de empresas, eu não sei os percentuais, mas para mim, grande parte das startups, elas nascem dentro das faculdades, de ideias que a gente entende, que a gente aprende, que a gente fala dentro da universidade. Então, a universidade, sim, tem um papel fundamental nisso. Tá? Então muda, desculpa. Se você puder parar de compartilhar a tela, só para a gente ver um pouquinho melhor, que aí as perguntas ficam mais fáceis. A gente tem um pessoal lá no Facebook interagindo. A Cristina Gomes e a Cláudia Dias estão agradecendo, dizendo que está excelente, que você está contando para a gente. E o Luiz Gabriel está perguntando o seguinte: no ramo da medicina veterinária, por exemplo, o senhor acha que no futuro poderia compensar o freelancer, tipo os home care, que fisioterapeutas fazem, como se fosse cada veterinário abrir uma consultoria mesmo? Eu acho que sim. Uma coisa que eu tenho visto também são as cooperativas, né? As cooperativas, elas acabam, nada mais do que um aglomerado de profissionais que se colocam à disposição
e aí eles têm isso como dentro do seu, então assim, eu não preciso trabalhar todos os dias, eu posso folgar, eu posso ter a minha empresa e participar dentro da cooperativa, então assim, eu acho que sim, tá? Eu acho que a forma de cooperativas também é algo que me agrada bastante. Ele está falando em uma questão de prestar serviço como pessoa física para clínicas, institutos de pesquisa, como consultor, né? Uhum. Está falando de veterinária, acho que é uma área bastante interessante mesmo para falar, né? Porque a gente já tem várias cooperativas médicas e várias questões de consultores na área de saúde, medicina, fisioterapia, como ele está falando, e aí ele quis saber se ele podia talvez pensar nisso na questão da medicina veterinária. Valeu, Gabriel, a sua pergunta, obrigada. Até para ilustrar, né, assim, imagina a seguinte situação, né, a gente tem diversos municípios espalhados aí no Brasil todo, né, imagina que, como é que vou ter um profissional, né, formado em cada uma dessas cidades? É impossível. Então, assim, você pode prestar grande parte desse serviço remotamente, inclusive, né? Onde você tem várias cidades usufruindo desse teu conhecimento, né? E, sei lá, pagando um FII mensal ou alguma coisa assim. Então, eu acho que funciona assim. Imagine cidades pequenas que querem fazer um controle, né? Ou seja, diminuir o número eu não sou especialista em veterinária, mas vamos lá, né? Diz assim, número de cães dentro da cidade, fazer uma. Então, assim, como é que ele vai ter que contratar uma pessoa para ir lá, ou vai ter que colocar dentro do município um funcionário para aquilo? Quer dizer, ele pode contratar isso como um serviço, como consultoria. Eu acho que cada vez mais. E a gente também tá vendo aí um movimento grande dessa questão de cidades inteligentes, e dentro de toda essa tecnologia de aplicação, você falou inteligência artificial, a gente até teve a Auxili aqui, que nos falou um pouquinho sobre isso com a gente, né? Mas a gente tem visto essa aplicabilidade em várias áreas, né? Essa questão da mudança, não só da tecnologia, potencializando essas habilidades, né, integrando e se trabalhando para desenvolver. Ao desenvolver uma tecnologia, você acaba desenvolvendo algumas habilidades, né, André? Exatamente. E a gente tem vários exemplos aí, mesmo na IBM, por exemplo, que contribui muito na área da pesquisa, eu acho, o Watson, né? A gente tem Uhum. toda essa questão do Watson em oncologia, por exemplo. Então, com certeza, eu imagino que os pesquisadores, médicos e profissionais da saúde que lidam com essa área de pesquisa, né, e tratamentos podem se beneficiar muito e precisaram ou estão precisando muito desenvolver habilidades que não necessariamente eles aprenderam na sua formação dentro das universidades. Você podia falar um pouquinho sobre isso dentro dessa Posso? perspectiva, André? Posso. Inclusive, assim, uma coisa que é importante a gente salientar é que, no caso do Watson Health, por exemplo, que trabalha a parte de oncologia de câncer, né? Ele apenas sugere ao médico. Não, de novo, né? O médico é impossível ele ler a quantidade de papers que são gerados no mundo todo, tratamentos, enfim. Né? Então, ele consegue fazer com que o Watson leia isso tudo, o médico entra com o caso, ele faz a consulta, né, a anamnésia, entende o que está acontecendo, imputa essas informações lá dentro, e o Watson vai ajudar ele a escolher um tratamento o mais adequado para o cliente. De novo, não é o Watson fazendo para o médico, e sim aconselhando ou servindo de uma consulta, né, de um par, por exemplo, para que o médico possa tomar as melhores decisões. Então, assim, e isso pode se expandir para qualquer coisa, né? Pode se expandir para veterinária, a gente pode se expandir para a parte jurídica, para contabilidade, para fraudes, enfim, né? Isso é o limite.
E assim, você considera que dentro desse novo panorama de futuro do trabalho, muito durante algum tempo, o foco era nas estruturas, nas máquinas, né? Agora a gente fala muito de tecnologia, mas dentro disso tudo, você está falando de um futuro do trabalho que requer uma mudança importante de comportamento, né? Visto que a gente tem a questão da colaboração e de lideranças ou gerenciamento de forma mais horizontal do que vertical, com essa questão da hierarquia minimizada, né? Eu imagino que você tem exemplos para nos contar sobre isso na prática, você vive um pouco isso aí, né? Onde você trabalha. A estrutura da IBM, ela é uma estrutura matricial ainda. Uhum. Então, uma empresa de 100 anos é um pouco mais difícil da gente conseguir quebrar algumas, né? Mas ela tá mudando rapidamente. A gente tem várias equipes com Agile dentro da empresa olhando isso e mudando esse processo. Mas um exemplo que eu posso dar, inclusive naquele vídeo vai aparecer, é da Conta Azul. A Conta Azul é uma startup que nasceu e hoje ela tem aportes, o último aporte, se não me engano, foram 100 milhões de dólares que eles receberam externos e eles quebraram essa estrutura, tá? Então é o presidente, o cara comercial, então assim, ficou um, dois, no máximo três níveis e olhe lá, né? Então, são dois, inclusive. Então as pessoas então ficam muito mais próximos, você consegue detectar muito mais rápido problemas, anomalias, melhorias, né? Então, essa quebra dessa hierarquia, ela é necessária, tá? Eu não vejo volta nisso, tá? E na questão da colaboração, a gente fala muito, tanto nas áreas de pesquisa quanto no trabalho, nesse desenvolvimento do pensamento complexo e, por pensamentos complexos, soluções complexas e integração entre áreas e pessoas que não necessariamente têm como ter todas as habilidades necessárias para solucionar alguma coisa, né? Então, dentro disso, você acredita que a gente está caminhando a bons passos na questão colaborativa? Assim, como é que funciona numa empresa como... nas empresas, eu acho que a colaboração acaba indo entre departamentos, mas fora da IBM, assim, que você tem visto com tantos... Você tem bastante exemplo aí de cases, né? Eu acho que... Como é que essa colaboração tem, de fato, acontecido para desenvolvimento dessa tecnologia, desse novo futuro de trabalho? Como é que está esse caminhar? Você pode dar um panorama para a gente? Eu não consigo ver uma empresa sem uma área de colaboração, sem as pessoas serem colaborativas. Isso faz a diferença. E olhando, isso vai ser cada vez mais forte. Né? Por quê? Porque a gente vai ter home office, a gente vai ter freelancer, a gente vai ter um monte de gente trabalhando que não conhece a cultura, que não conhece a empresa, mas que precisa interagir de forma muito forte com quem já está lá. Então, assim, a colaboração, sim, é um dos pilares que eu acredito que é fundamental para esse futuro do trabalho, tá? E quando você fala, é muito mais forte hoje, as multinacionais, por exemplo, elas têm equipes que estão dispersas. Tem um pessoal na Índia, outro na Espanha, outro... Como é que essas pessoas interagem? Como é que essas pessoas sabem o que está acontecendo? Como é que a gente... vamos pegar um exemplo, a própria IBM. A IBM tem o suporte center, né? E depende do horário, é na Índia, depois de 8 horas é na Inglaterra, e depois de mais 8 horas é nos Estados Unidos, na costa oeste. Então, assim, como é que eu passo isso, né? Ou seja, estou atendendo um cliente com um problema, como é que eu faço para levar essa informação, para colocar esses status, para saber quem é o cliente, quem que vai atender? Então, tudo isso é extremamente importante.
tá? A gente levar isso de alguma forma lá Então, colaboração, sim, é fundamental. O Guilherme está falando aqui, o Guilherme Barbosa. Oi, Guilherme, tudo bem? Que vários dos exemplos que a gente falou, né, ou vários dos exemplos dados, parecem ter vindo de ideias que foram inicialmente desenhadas para serem rentáveis. Existe a possibilidade de haver investimento em pesquisa básica que pode ou não gerar negócios rentáveis ou produtos? Dentro dessa questão do futuro do trabalho, né, e tudo isso que a gente está contando aqui, né? A gente falou de produtos bastante, realmente. Uhum. Mas eu acho excelente pergunta, Guilherme. De novo, né? A gente não necessariamente uma startup ou uma ideia, ela precisa monetizar. O que acontece com as cidades inteligentes? Cidades inteligentes não monetiza, né? Se acontecer, a gente evitar um incidente, a gente vai gerar uma economia. De novo, assim, a gente monetiza de formas diferentes. Então, assim, não necessariamente a gente precisa ter um produto, né, físico, né? A gente pode ter um produto que seja avisar a comunidade de que vai ter uma enchente, vai ter uma chuva forte, que vai ter... Então, isso também são produtos, tá? Que são consumidos. Na saúde, isso é muito mais forte, tá? Então, assim, detectar um câncer a partir de padrões, a partir sei lá, de alguma coisa, monetiza? Não, não monetiza. O que vai acontecer é que você vai dar uma sobrevida muito maior para essa pessoa e vai tratar isso muito antes. Pode ser que gere uma economia daqui a 5, 10, 15 anos, porque esse cara não vai ter mais os problemas que ele teria com câncer agora. Então, não necessariamente a gente precisa monetizar em termos de dinheiro, né? Não necessariamente. Desses pilares que a gente fala, TI é produto, né? Manufatura é produto, mas saúde não é produto. Uhum. Então, Eu acho também que vale muito a pena destacar que, assim, na minha visão, e você me corrija se eu estiver errado, André, eu acho que a questão do futuro do trabalho, a gente tem uma questão de protagonismo nosso, né, das pessoas, né? Por isso eu tinha falado da mudança de comportamento e da importância que você destacou da educação nesse processo, né? Porque informação não muda comportamento, mas quando a gente aprende, lida e evolui no conhecimento, a gente acaba mudando um pouquinho essa questão. A gente está consumindo de uma forma que não dá mais para seguir, né? Da forma que a gente consome é um pouco diferente, a forma que a gente pensa, a forma que a gente se comporta em grupo, né? Tudo isso a gente está tendo uma transformação social, mais uma vez, né? A gente teve algumas por aí nesse século, mas acho que agora é uma importância, acho que um marco dessa mudança, né? Então, o protagonismo das pessoas vai acabar fazendo com que essa questão da pesquisa básica ou produtos, né, vai depender de nós, eu acho, não, André? Do vai que ser. nós considerarmos relevante. Exato. Até porque, de novo, né? Eu não vou aprender tudo que eu preciso dentro de uma universidade. Eu vou precisar buscar isso em outras formas, né? De outras maneiras. A universidade me dá a base daquilo que eu preciso para mim começar a descobrir aquilo que eu vou precisar, né? Então, eu acho que a gente precisa, de novo, e as próprias gerações, elas são diferentes, né? A geração X, geração Y, baby boomers, são anseios, são necessidades completamente diferentes. Hoje, as necessidades que essa geração que está entrando no mercado de trabalho tem é muito diferente do que eu tinha quando eu entrei no mercado de trabalho. Uhum. Então, as coisas evoluem, elas mudam, e a gente precisa perceber isso, e a gente precisa se adequar a isso, né? Então... Eu acho que muito do que eu sempre acho importante, assim, eu acho que para a compreensão
de um público maior, a questão dos exemplos aplicados são importantes, porque eu reconheço aquilo no meu dia a dia, né? Mas acho pesquisa básica, voltando, viu, Guilherme, aproveitando, é fundamental, porque sem pesquisa básica a gente não teria desenvolvimento de produtos como todos esses que a gente citou aqui. Então, assim, é claro, muito da pesquisa básica que não gerou necessariamente produtos ou algo rentável, nos deu informações e conhecimentos sobre passos importantíssimos, né? Eu acho que está tudo, são partes de um trajeto, de um caminho a ser percorrido para que as coisas evoluam. É assim que você vê, Guilherme? É assim que você vê, André? Pesquisa é tudo. Ela que nos dá a base para a gente poder saber qual é o caminho que a gente vai seguir, né? De novo, sem ter o conhecimento daquilo que a gente pretende, a gente não vai chegar lá. E como é que a gente consegue validar se a minha ideia é boa ou não através de uma pesquisa? Então, de novo, pesquisa é básico, né? Então, faz parte do layer lá embaixo que a gente precisa ter para poder evoluir. Eu estava vendo outro dia uma matéria, né, falando de algumas teóricas profissões ou trabalho, né, do futuro. Aí tinha uma que era muito engraçada, engenheiro de blockchain. Teve uma outra que era cirurgião remoto robotizado, por causa das cirurgias remotas, né? Que realmente está aí acontecendo. Claro que não é um cientista robotizado, né, disso, mas engenheiro de blockchain. Quer dizer, claro, não sei se vai existir um engenheiro só para lidar com criptomoedas, mas é o que a gente estava falando antes, né, da gente começar sobre os engenheiros de automação, né? A gente nem sabe, né? Pode ser que tenha. Não, tô falando. Era uma teórica previsão, eu estava achando curioso, e que mais importante é que não necessariamente se tem emprego no futuro, mas sim trabalho, né? Aquilo que você falou dos freelancers, né? Eu acho interessante essa reflexão, essa diferença, porque eu me lembro quando eu era bem jovem, assim, faz um tempo, que assim, mas você tem que procurar um emprego, é importante você saber qual a empresa que você vai trabalhar, ou depois mais velho, qual universidade você vai trabalhar, e assim, eu não sei, agora eu não sei se os jovens da tecnologia, por exemplo, acredito que era um sonho trabalhar na IBM, né? Ter esse emprego. Eu vou trabalhar na IBM, vou ter um emprego na IBM. Eu não sei se hoje os meninos e as meninas que estão saindo e aprendendo na área de tecnologia, muitos não estão nem mais fazendo faculdade ou universidade, o que eu ainda acho que poderia ser diferente, né? Eu acho que as universidades têm um papel fundamental dentro da geração e produção de conhecimento, né? Às vezes as pessoas estão esquecendo um pouco isso por tudo que está acontecendo, mas eu acho que a universidade é um lugar, um espaço que é um bom espaço de interlocução, de troca e compartilhamento de conhecimento, assim como o sonho de uma empresa ou de alguém que queira trabalhar com tecnologia e diga que queria trabalhar na IBM antigamente. Eu não sei como é que está hoje isso, né? Assim, de novo, né? Eu trabalhava, eu me mudei de cidade quando eu entrei na IBM. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa em Joinville, que eu gostava muito de trabalhar lá. Era muito parecido com o que a gente busca aqui, era colaborativa, tinha uma estrutura muito hierárquica, quase nenhuma, a gente se reportava quase ao CEO da empresa, então muito daquilo que eu acredito que está no papel ali que a gente acabou de falar. Mas eu saí naquela empresa onde eu estava muito bem, gostava muito, por causa de conhecimento. Então, eu vim para a IBM porque lá eu sei que eu tenho conhecimento. Então, assim, o meu leque de possibilidades de aprender aquilo que eu ainda não sei, ou que eu imagino que eu possa querer, né, tá lá. O conhecimento, para mim, é
um motivador que me levou a mudar de cidade, a mudar de emprego. Né? Então, Quer dizer, você acreditou que você poderia continuar aprendendo aí, né? eu É continuo isso. aprendendo. Não, assim, você realmente acreditou nisso, e isso foi o que te motivou a estar aí, né? Isso que eu quero dizer. Porque realmente tem alguns lugares que você só tem emprego, né? Não necessariamente você está evoluindo no seu conhecimento, né? Eu acho que Uhum. o André está desculpa, André, o Guilherme está dizendo assim, sim, mas várias dessas pesquisas básicas sem aplicabilidade direta parece ter muito risco e apenas o dinheiro público parece investir nisso, o que faz sentido. Existe cenário para dinheiro privado investindo em pesquisa de risco no Brasil sem aplicabilidade direta? Exemplo, a descoberta dos genes que ativam morte celular programada vieram de uma pesquisa com vermes que ninguém tinha interesse, mas hoje tem uma implicação enorme em câncer ou várias doenças e vida dos animais. Agora eu pergunto mais diretamente, como é que você vê essa questão do capital privado, empresas como IBM, por exemplo, investindo em pesquisa básica? Startup. Startup é isso. Uhum. Startup não, assim, de novo, se você tem uma ideia, você trabalhar naquela ideia. O Bradesco, por exemplo, tem Cunhal Abrão lá, ela tem várias startups lá dentro. Ela Uhum. coloca um dinheiro lá dentro e, obviamente, né, assim, aquilo é distribuído e as pessoas vão trabalhar. Então, pode ser, de novo, uma startup não tem nada de maluco. O cara, vou pesquisar o verme XYZ. Cara, beleza, toca pau, vamos ver o que vai sair. Isso é o espírito da startup. Então, sim, tem dinheiro para fazer isso também. Tá? Mas toda vez que você fala em startup, eu até entendo, Guilherme, aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quando você fala nessa questão das startups, a gente sempre pergunta, algumas perguntas são importantes, né? Qual é o seu modelo de negócio? Quem vai pagar por isso? Qual é o que você vai ter de produto final? E o que ele está dizendo é que não necessariamente, se for pelo caminho da startup, uma pesquisa básica realmente pode não ter o investimento de um investidor anjo, por exemplo, né? Porque não necessariamente ele está vendo ali um produto final, porque quem estava pesquisando, teoricamente, esse verme, que eu não sei exatamente qual mas eu acho que é isso. Guilherme, se eu estiver errada, você me corrige aí. Eu estou só fazendo uma intermédia aqui, tá, André, para ver se eu estou... Então, assim, eu acho que talvez seja isso, sim. É uma pesquisa de risco, você não sabe exatamente onde aquilo vai dar. É conhecimento por conhecimento para você entender como funcionam alguns processos, né? Uhum. Então, claro, no seu caso, entendo, você está aí numa empresa de tecnologia. Então, na verdade, se for investimento em pesquisa básica, é algo nessa linha, imagino eu. Mas, ainda assim, é uma pergunta interessante, porque, de fato, as startups acaba que você está aplicando num provável ou possível produto, mesmo que seja uma solução de cidades inteligentes, é algo aplicado. Você tem aquele resultado imediato, onde você vai estar mapeando, georreferenciando alguma coisa, enfim, todos os processos. Aí eu não sei, aí é contigo, André, pergunta para você. De novo, assim, né? Se a gente pegar o exemplo da IBM, a IBM tem cientistas espalhados no mundo todo em diversas universidades. De novo, a IBM está botando dinheiro lá dentro e um monte de coisa não vinga. E, de novo, assim, a gente acaba, o micro-ondas, a gente acabou descobrindo sem querer, né? Criaram micro-ondas sem querer. Então, dentro de fomentar um determinado produto e descobriram outro. Então, Uhum. assim, aí tem vários que a gente... A IBM tem, se eu não me engano, tem 6 Nobéis, né? Cientistas da IBM tem 6 Nobéis. Então, trouxe... tem coisa que a IBM, 80% do que a IBM cria, ela não usa, Uhum. né? Não usa, não usa. Não virou produto.
Mas você sabe se tem. Eu não me lembro exatamente agora, mas eu não sei qual é a relação. Agora sim, a Alceli falou um pouco mais, né, sobre essa relação das universidades e tal. Mas eu não sei muito. Essa aproximação está voltando agora. Ou como é que está essa ideia? Porque eu imagino que a IBM esteja novamente se aproximando, porque teve um período que era muito. A gente sempre via a IBM em instituições de pesquisa, né? Tanto produtos quanto as pessoas mesmo ali. Depois, realmente, isso, apesar da tecnologia ter dado um boom, não se via tanto falar dessa aproximação, né? De empresas. A gente viu muito o Google, né? Viu muito outras empresas, mas não a IBM. E agora eu estou sentindo uma reaproximação, tanto que você está aqui, a Alceli estava aqui, e outras pessoas que a gente já conversou dentro dessa aproximação, essa preocupação com a educação, né? Eventos aí na IBM para discutir educação, futuro do trabalho. Então, assim, como é que está essa perspectiva agora, antes de eu ir para a próxima pergunta que tem aqui no Facebook? De novo, né? A gente tem... a IBM, ela sempre... ela trabalhou diferente das outras, Google, Microsoft, enfim. A Microsoft, Google fomentava produtos dentro das universidades. A IBM nunca fomentou produto dentro da universidade, então por isso que a gente talvez passava desapercebido. A IBM investia nas pessoas para gerarem produtos. Então, é diferente. Tá? Então, isso, de novo, a IBM faz, eu não lembro qual é o ano consecutivo, se são 7 ou 10 anos, que é a empresa que mais registra patentes no mundo. Então, a IBM tem isso consecutivamente, são 7 ou 10 anos que todo ano a IBM é a que mais gera patente dentro, né, registradas no mundo todo. Quer dizer, de novo, muitos nunca vão virar produto, nunca vão virar algo, mas os cientistas criaram aquilo, geraram estudos, enfim, né? Então... porque vocês têm uma área de pesquisa aí grande também, né? Que eu acredito que tenha forte colaboração com universidades, né? Tem muito forte. Tá? Isso é muito forte nos Estados Unidos, muito forte mesmo. Aí MIT, Harvard, tem muito, né? Assim, computador quântico, Watson nasceu também dentro da universidade, tá? De novo, alguém começou vamos botar um computador para entender o que a gente fala, para a gente poder... Cara, isso vem já desde, sei lá, 2001, Odisseia no Espaço, é de 68, quer dizer, desde lá a gente já estava trabalhando nisso, quer dizer, enfim. Vocês têm um trabalho aí, depois a computação quântica é um tema que eu conversei com o Fábio Gandô. Fábio, beijo, se estiver vendo a gente aí qualquer hora. Exatamente para falar um pouco sobre isso, né? Que também envolve um pouco do futuro de trabalho, futuro de pesquisa, né? Que é um desenvolvimento incrível e que também ainda pouco se fala. Então, fica aqui o convite em aberto para depois a gente conversar um pouco sobre especificamente a computação quântica no próximo ano, que eu acho que é um assunto de grande interesse e pouco se fala ainda, né, por aqui, pelo menos, né? Como é que está isso de verdade, assim, no Brasil, as aplicações. Mas vamos para a pergunta da Fabiana Dornelles. Ela está perguntando assim para você, André. Como você imagina o futuro da pesquisa científica? Quais habilidades o cientista do futuro deve desenvolver, na sua opinião? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque imaginar daqui para frente o que o pesquisador deveria ter, eu não sei nem o que a gente vai pesquisar, né? Então, é uma pergunta muito difícil. Mas eu acho que perseverança é fundamental, aqueles soft skills que tem lá, criatividade, né? Tá falando de criatividade, tá falando de persuasão, tá falando de empatia, né? Ou seja, a gente conversando num grupo, a gente consegue colher muita informação que podem ser insights e ideias para a gente, né? Ir seguindo no desenvolvimento de uma pesquisa, enfim.
O Guilherme está perguntando aqui, Guilherme, I love you. Está perguntando assim que além da IBM, se você pode citar algumas fontes de investimento de risco em ciência no Brasil. Ai, Além da IBM, que a IBM você já contou. de novo, a gente tem muita pesquisa acontecendo aqui, laboratórios Rocher, Acho que o Einstein, Einstein também, não? tem o Einstein, né? Mas o Einstein consome muita coisa, né? Eles têm Certo. ideias, mas eles contratam, assim, um deles é a IBM para poder implementar aquilo, mas os laboratórios, né, de medicamentos, por exemplo, os caras têm uma pesquisa fortíssima. Uhum. Nesse documento, nesses 4 reportagens que aparecem ali, Uhum. lá em Joinville, na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das empresas de automóveis contratou a UFSC Uhum. para desenvolver é, equipamentos, metodologia, enfim, para que o carro consuma menos combustível, seja mais econômico. Então, tem um laboratório lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Joinville, especificamente, que os caras estão trabalhando especificamente sobre redução ou melhoria no consumo de combustível nos carros. E aí, o que aconteceu? Foi uma empresa que contratou a universidade. Isso é muito comum, tá? Eu não sei, São Paulo realmente eu não sei, mas eu sei que no Sul eles fazem isso bastante. Eles contratam as universidades para gerar pesquisa para determinados problemas que eles têm ou que eles gostariam de atingir, tá? Então, eu sei que tem muito no agronegócio também, eles trazem muitas universidades para fazer isso. E também eu estava vendo agora voltando assim, uma discussão, eu acho que você deve estar sabendo talvez mais que eu, André, sobre uma comissão, um comitê de estudos avançados sobre essa questão do futuro do trabalho, que tem até 23 de novembro ou 24 de novembro, não me lembro agora, para apresentar um relatório sobre consultas públicas sobre o futuro do trabalho. Então, falando de indústria 4.0, inteligência artificial, você tem alguma informação sobre esse comitê? O que se Não, fala em relação a isso? não tem. Eu sei que tem um comitê que está trabalhando na parte de IoT, né? Uhum, uhum, Muito forte para determinar alguns padrões porque assim, agora todo mundo começa a criar, né, internet das coisas, por exemplo, medir máquina, fazer com que o teu refrigerador converse com a tua TV para fazer uma solicitação para um supermercado, por exemplo. Né? uhum. Então, isso está sendo criado muito fortemente, mas os órgãos que regulam isso eu não acompanho. Não, é uma consulta pública do governo federal para entender como é que a sociedade fala sobre. Na verdade, eu li isso numa matéria, estou tentando achar a matéria aqui para compartilhar com vocês, porque é uma consulta pública, a gente nunca sabe muito sobre essas consultas públicas, infelizmente, né? Não há muito divulgado, mas é exatamente sobre esse tema de futuro do trabalho. Eu vou tentar encontrar e vou compartilhar com vocês. Compartilhar. E para até entender melhor sobre isso, né? Mas eu queria só fazer um paralelo aqui com você, André, sobre na época da Revolução Industrial, a gente tinha toda essa parte da educação voltada para treinamento, né? E desenvolvimento de habilidades para que as pessoas pudessem fazer uma linha de produção, né? Você estava até falando antes do erro do Ford ou dos erros anteriores, né? Nesse momento, assim, onde muito tem se falado novamente, né, da educação técnica, tecnológica, né, toda essa importância do desenvolvimento de habilidades para lidar com essa nova tecnologia, mas, assim, como é que você vê? Claro, tem todas essas habilidades que você falou que não tem nada a ver com máquinas, né? Criatividade, empatia, persuasão e tudo isso. Mas você acha que essa é a diferença básica ou a gente está novamente treinando pessoas para além de lidar com essas habilidades mais relevantes e desenvolvimento pessoal? Eu
Eu tenho uma opinião bastante própria a respeito disso, mas eu acho que as universidades elas precisam se reinventar também. Eu acho que a gente continua fazendo o mesmo do mesmo. A gente está esperando o mercado definir qual que é o caminho, para daí a gente começar a treinar, para depois a gente começar a dar a aula, né? Ou seja, passar o conhecimento para os alunos. Hoje os gaps estão cada vez menores, a tecnologia nasce e morre muito rapidamente, ou é substituída muito rapidamente. Tá? Então, eu dei aula para o pessoal de engenharia da computação e, obviamente, existem coisas que são básicas, precisam ser ministradas para você ter o mínimo de conhecimento para depois galgar outros, né? Então, assim, nisso as universidades têm que trabalhar muito, né? E eu acho, assim, cursos de extensão que são muito mais rápidos, mais fáceis para você disponibilizar para que eles rapidamente consigam entrar no mercado de trabalho, consigam produzir, seja numa startup ou em outro mundo. A minha formação é técnica, né? Então, eu fiz curso técnico, não fiz, depois eu fiz bacharelado, depois eu fiz pós-graduação, mas minha formação é técnica. Eu me formei com 3 anos de técnico em programação COBOL, que é uma coisa que já morreu faz tempo, né? Então, de novo, sei lá, 30 anos atrás. Fala de novo, COBOL, só para a gente saber exatamente quando é que. Sacanagem. Eles ainda usam, né? Mas COBOL foi bom demais, hein? Mas assim, eu compartilhei aí agora eu me diverti brincando com você. Aí, ó, o Enil tá falando que já conheceu um programador de COBOL e outro de Assemblies. Ó, tipo, da mesma época tua, hein? Foi os dois. Então, assim, eu compartilhei aí o negócio da consulta pública, né, do governo, compartilhei o link aí com vocês, porque realmente eu fui ler um pouco sobre, né, e aí achei isso, falei, nossa, mas eu só achei porque eu fui procurar exatamente o futuro do trabalho, né, é uma pena que essas coisas não são tão divulgadas. E você acha que a gente tem discutido o suficiente sobre esse tema? Não, não acho. Eu acho que as pessoas que poderiam agregar muito nessa discussão também não estão indo. Que seriam? Seriam os próprios empreendedores, as startups. Eu acho que esse pessoal precisa ser ouvido. Hoje, nessas consultas, de novo, assim, para mim, com certeza na IBM tem alguém que está olhando isso porque isso é importante para nós. Uhum. Mas eu não gostaria que fosse a IBM que decidisse o que deveria ter ou não ter. E sim as pessoas que vão usar, as pessoas que vão viver disso, né? Então, eu acho que a gente está meio desvirtuado nesse tipo de coisa, tá? Eu acho que a gente precisa mudar, porque senão, de novo, vai ser as grandes empresas definindo um padrão que não necessariamente deveriam ser eles que deveriam definir. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? E aí, de novo, a gente fica à mercê de novo, a gente precisa participar, né? Então, assim, é importante isso, que a gente participe. Não, eu não estou falando só de consulta pública, mas da nossa vizinhança, do nosso bairro, porque hoje a gente evita qualquer coisa, estou cansado, não sei o quê. Mas as pessoas vão acabar definindo as coisas por nós, e aí depois a gente só fica sentado em casa reclamando no Facebook, no LinkedIn, enfim, né? Então, eu acho que a gente precisa participar. Então, talvez, de novo, eu acho que realmente o futuro do trabalho está na mão do protagonismo de quem vai trabalhar, né? Sempre, né? Que é o cara que faz as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que, assim, de novo,
a gente está no momento que a gente precisa definir muita coisa, tá? Então, assim, hoje, criptomoeda, por exemplo, né? Ninguém participou disso, quem só viu que existia e depois comprou para poder vender. E dentro dessa perspectiva da educação e do futuro do trabalho, né, no meio dessas tecnologias todas, vocês lançaram uma proposta de falar um pouco de tecnologia de forma mais simples, né, para que pessoas que não necessariamente entendam sobre o tema possam conhecer o tema. Isso foi um passo para essa colaboração e contribuição da IBM para pessoas que não necessariamente têm esse conhecimento se aproximar um pouco disso e se tornar mais protagonista dentro dessa perspectiva do trabalho? Com certeza. Até porque, como é que eu vou opinar ou vou falar sobre um determinado assunto se eu nunca vi? E tecnologia é difícil, né? A gente tem muitos termos técnicos, muito, né? Então, assim, a gente tentou, de alguma forma, levar isso para todo mundo de uma forma simples, didática e que seja de fácil entendimento. O que tudo deveria ser assim, né? Ou seja, simples, fácil entendimento, né? Então, é isso que a gente está buscando. De novo, quanto mais a gente disseminar isso, esse conhecimento, mais gente vai poder opinar em consultas públicas, vai querer opinar, vai querer falar sobre, vai querer usar, vai querer desenvolver em cima, vai querer, enfim. Então, eu acho que é importante, né? Eu compartilhei aqui, eu acho sempre muito válido, né, o canal e que tem lá sobre ciências de dados, Agile e tudo isso, né? Inteligência artificial, tem vários vídeos lá, já estão liberados, né? Então, eu compartilhei lá, no Facebook aqui, porque eu acho que vale super a pena. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, não era o tema exatamente de hoje, mas não tem como falar de futuro de trabalho e de novas posições sem falar de tecnologia, realmente, né? E sem falar da gente, do nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que se a gente conseguir realmente integrar essas duas coisas e ver que a gente é a gente que a ferramenta é a tecnologia, mas nós é que vamos definir como essa ferramenta vai ser usada e também no trabalho, o futuro dele, né? Esse direcionamento vai muito do que a gente vai decidir, né? De nós como sociedade, nós como caminho, ou como agentes protagonistas nesse processo, né, André? Com certeza. Então, eu acho que tem mais alguma pergunta aí, pessoal, que eu vou agradecer ao André. Eu acho, André, assim, para quem está acompanhando a gente, assim, o convite ao André, é claro que aqui tem espaço para todo mundo que trabalha com pesquisa, que fala de futuro, startups, várias pessoas já vieram conversar com a gente, né? Acho que é importante para nós, pesquisadores, né? Claro que muitos de nós têm, mas abrir isso mais, né, para várias outras pessoas, trazer você aqui, André, para a gente fazer essas perguntas para você tão diretamente, qualquer dúvida você está aí, tirando essas dúvidas da gente, é um ponto muito importante, assim, eu acho que, como você falou, para a gente poder opinar, para a gente poder se localizar, entender e dar opiniões, é legal que a gente tenha um pouquinho mais de diálogo sobre isso, conversa sobre isso, e eu agradeço muito por você ter se disponibilizado para conversar com a gente aqui sobre um tema que eu acho importantíssimo, que eu acho que a gente deveria falar ainda mais sempre, até para definir que caminho que eu quero seguir, o que eu vou desenvolver mais agora. Como você falou, você está desenvolvendo algumas habilidades que você considera fundamentais, mas você só pôde fazer essa avaliação e decidir porque você ouviu e está no meio e tal. Então, super legal que a gente possa ter essa troca e que você tenha aceito esse convite da gente. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer imenso.
Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído, né, para o conhecimento de vocês e, quem sabe, aí ter gerado aí uns novos empreendedores aí no futuro, trazendo várias startups aí. O Guilherme está falando aqui que foi inspirador, o pessoal estava lá acompanhando no Facebook. E, assim, eu agradeço a participação, Guilherme, Cristina, Luiz, todo mundo que estava aí no Facebook, porque às vezes as pessoas não entram aqui, ficam lá, e é bom porque permite essa. Eu fiz muita pergunta, porque realmente eu tenho muita pergunta sobre esse tema, é uma área Eu que me também. interessa bastante. Você também, né, André? Porque é isso, é sempre uma dúvida. É bom ter alguma coisa que você não tem resposta e que você tem que estar caminhando sempre, né? Uhum. Eu acho que é essa a brincadeira do futuro do trabalho, porque nunca tem é assim, é assim. É cada vez que você olha, é divertido, né? Ficar caminhando e tentando entender e se trabalhando para seguir naquela linha que a gente decidiu que, quero trabalhar isso, quero aprender mais aquilo. É divertido. É, sim. Então, um beijo, André. Muito Obrigado. obrigada. Pessoal do Facebook, Tchau, um beijo pessoal. para vocês. Agradeço muito mais uma vez. Eu vou encerrar lá no Facebook.